Mas tem até algumas pessoas perguntando aqui no chat, né, se o TRE, né, vai ajudar a dormir. A pessoa está dizendo que está com bastante tempo de insônia. A gente vai chegar lá na conversa, mas, né, só para acalmar, né, quem já está curioso sobre a técnica, né, mas como foi assim que você, né, conheceu o TRE, né? Qual foi a sua, né, a motivação para aprender isso, né? E como é que isso se encaixou dentro da sua prática, né? Então, vamos, né, conversar um pouquinho disso. Ok, então, eu, quando passei no concurso da Secretaria de Saúde, eu fui lotado em Braslândia, né? Eu já comentei que eu trabalhei lá no pronto-socorro do hospital local, no berçário, e num determinado momento houve uma demanda para que eu fosse para o, na época chamava Centro de Saúde, né? Para atender adolescentes. E como eu já tinha, né, experiência com psicoterapia e com desenvolvimento, eu aceitei, né, e fui trabalhar com adolescentes. E como a gente já comentou aqui, né, uma das grandes demandas, né, na adolescência é ajudar os adolescentes a poderem lidar com os grandes desafios, né, de desenvolvimento que acontecem nesse período. Muitas questões emocionais, conflitos familiares, questões de adaptação, né, com a vida social e tudo mais, né? Então, eu comecei a atender os adolescentes e eu vi que eu tinha um grande desafio, que era poder lidar com o adolescente e com o contexto familiar, porque sem lidar com o contexto familiar, o atendimento do adolescente fica muito limitado, né? Porque ele Uhum. ainda vive intensamente esse ambiente familiar e as relações familiares, né? A criança também, né? Mas o adolescente vive com um desafio diferente, que é ir se independizando, criando autonomia, né? Desse núcleo familiar. E isso, às vezes, é um processo de adaptação que pode gerar muitos conflitos no nível da família. Uhum. Então, eu precisava ter ferramentas para lidar com essas questões, né? Então, algumas ferramentas que eu busquei foi a terapia familiar, né? Foi a formação também lá no Adolescentro, e eu precisava de algo para ajudar também as famílias que vinham com questões, né, de estresse, de violência, de conflitos conjugais, os pais do adolescente, muito estresse, transtorno de pânico, depressão nas mães, nos pais, alcoolismo. Então, era assim, se eu não conseguisse administrar essas questões familiares, ficava difícil ajudar o adolescente. Então, eu precisava de Claro. mais ferramentas, né? E lá na época, em Braslândia, a gente não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra, não tinha CAPS, então eu tinha que administrar isso de alguma forma. E foi nessa época que eu conheci a TRE, né? O David Berceli, que é a pessoa que criou a TRE, veio para o Brasil dar uma formação em TRE. Eu já tinha formações na área de psicoterapia corporal, e eu fui fazer a formação, conheci a TRE, me apaixonei, né? Vi que era uma ferramenta simples, de fácil acesso, que podia ser oferecida em grupo, né? Não tinha um custo elevado, era muito acessível, inclusive surgiu, né? A TRE surgiu em contextos de catástrofes em que muitas pessoas viviam um estresse extremo e precisavam de um suporte, e eu vi que a TRE poderia me ajudar nessa questão que eu estava tendo necessidade no acompanhamento com os adolescentes e com as famílias. E foi aí que eu introduzi a TRE, montando um grupo semanal de TRE, primeiro para os familiares e para os adolescentes que acompanhavam lá no serviço é, que eu Uhum. coordenava, né? E foi muito bem sucedido, né? Porque a TRE é uma técnica corporal que consiste numa sequência de exercícios, posturas, né, e alongamentos com o propósito de ativar tremores espontâneos no corpo, né? E eu vou explicar isso brevemente para vocês entenderem como que a TRE pode ajudar, né? Esses tremores são um recurso natural que o nosso organismo tem, né? O David Berceli não inventou os tremores existem nos organismos, né, nos mamíferos, nos seres humanos, como um recurso regulatório do nosso sistema nervoso. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem isso.
quando a gente vive um estresse, uma emoção muito intensa que ativa nosso sistema nervoso de uma forma bastante exagerada, o nosso organismo não dá conta de administrar essa intensidade, essa emoção que é perturbadora demais, essa excitação que é intensa demais, né? E aí o nosso organismo começa a tremer. Então, o nosso organismo naturalmente treme em situações onde há um excesso de ativação do sistema nervoso. Isso pode acontecer quando a gente vive um medo muito grande e começa a tremer, quando a gente sente uma raiva muito grande e começa a tremer, ou quando a gente vai falar em público, por exemplo, e fica muito nervoso, muito ansioso e começa a tremer. Isso é o nosso organismo descarregando o excesso de ativação na forma de tremores. É como uma caixa d'água, né? Se ela enche demais, ela vai transbordar. Então, os tremores são uma forma de descarregar esse excesso. Então, o David Berceli percebeu isso e ele desenvolveu, então, uma sequência de exercícios para ativar os tremores e não precisar aguardar os tremores quando o nosso organismo tivesse sobrecarregado, né? E Uhum. com isso, a TRE promove uma regulação do nosso sistema nervoso, das nossas emoções, trazendo alívios, né, em diversas situações, como a insônia, porque quando a gente não dorme, é porque o nosso sistema nervoso está muito ativado, não consegue desativar para poder permitir que o sono chegue, que a gente relaxe e que a gente durma, né? Então, se a gente está muito ativado, a gente não consegue dormir, e eu acho que isso é fácil de observar até em pessoas que não têm insônia. Tem dias que eu estou muito agitado, com muita coisa na cabeça, que eu demoro mais para dormir, né? Uhum. Então, isso daí é um dos elementos que está relacionado à insônia. E justamente por isso, né, respondendo à pergunta do nosso ouvinte, é, a prática de TRE tem ajudado muita gente com dificuldade para dormir, né? Normalmente eu tenho visto nos grupos que eu conduzi durante vários anos lá em Braslândia e na oferta de TRE online que a gente tem atualmente, a gente vê muitas pessoas com dificuldade para dormir que vêm e praticam 3, 4 vezes e já conseguem dormir melhor, já conseguem até, às vezes, eventualmente diminuir a medicação que usam para dormir, né? Uhum. Então TRE funciona basicamente usando os tremores para regular o sistema nervoso. E com isso, além de insônia e questões relacionadas ao sono, melhora quadros emocionais, estresse, ansiedade, né? E todos esse leque de situações emocionais que estão relacionadas com uma hiperativação, uma hipoativação do sistema nervoso, né? Então, com isso, eu consegui ajudar muito, né, os familiares e os adolescentes que participavam do programa lá em Braslândia, né? E isso foi tão bem sucedido que começou a frequentar no nosso grupo várias pessoas que não eram necessariamente usuários do programa de adolescentes. Começou a vir pessoas da comunidade buscando ajuda para esse tipo de questão. E aí o grupo começou a ficar aberto para a comunidade em geral, né? Uhum. Então, foi assim que a TRE surgiu no contexto desse programa que eu conduzia lá em Braslândia e no contexto do SUS, né? Sim. Não, muito legal essa experiência, assim. E me diz uma coisa, assim, ele tem, né, sequências diferentes para questões diferentes, ou ele tem mais a ver com a sequência, né, para ativar essa questão natural e, né, como o próprio corpo produz nessas reações, né, o foco é mais em como produzir essas reações e não tem tanto uma diferenciação das tipos de técnica. Se você puder falar um pouquinho, assim, que acho que é uma técnica pouco conhecida, né, ainda no Brasil, assim, né, ou não sei se você também puder falar se esse contexto de formação, eu conheci aqui em Brasília mesmo, né, então da experiência de vocês e dessa implantação né, no Distrito Federal, né, mas se você puder falar um pouquinho. Ok. Então, primeiro, respondendo a sua primeira pergunta, né, a sequência de exercícios ela é a mesma, né, e ela tem duas finalidades. Uma é
mobilizar a musculatura para ativar os tremores, né? Uhum. E a segunda é também abrir espaço no corpo e no nosso sistema miofacial para os tremores conseguirem fluir, conseguirem atingir o corpo de um modo geral, né? E então a sequência é a mesma, né? Mas como e os tremores atuam de duas formas, né? Assim, tem um efeito que eu já mencionei, que é regular o sistema nervoso através dessa descarga dos níveis de ativação do sistema nervoso autônomo, Uhum. mas também tem uma atuação que é ir soltando tensões do corpo. À medida que grupos musculares vão tremendo, eles vão soltando tensões e bloqueios, né, musculares que, porventura, existam aí no corpo da pessoa, né? E Uhum. que quem trabalha com psicoterapia corporal sabe o quanto que esses bloqueios musculares têm uma relação muito direta com questões emocionais, né? Total, E, sim. então, por isso que a TRE consegue ajudar tanto.